Desde sempre, a oração tem sido um pilar fundamental em nossas vidas espirituais. Ao fechar os olhos e abrir o coração, nos conectamos de uma forma única e profunda com Deus. Mas você já parou para pensar, de verdade, no poder transformador de uma oração? Não falo apenas de recitar palavras ao vento, mas daquelas orações profundas que nascem do mais íntimo do nosso ser. Durante séculos, grandes figuras da Bíblia nos mostraram como suas vidas foram transformadas por meio da oração. Tomemos como exemplo a Daniel, que em meio aos leões demonstrou a serenidade que só a fé e a comunicação constante com Deus podem conceder. Ou Moisés, que através de seu diálogo com o Senhor foi capaz de guiar todo um povo pelo deserto. Essas histórias não são apenas relatos do passado, são testemunhos vivos do poder da oração que continua agindo hoje. Agora, eu te convido a refletir sobre como esse poder pode ser uma realidade na sua própria vida. Você já se sentiu sobrecarregado ou sozinho? É justamente nesses momentos que a oração se torna nossa maior aliada. Por meio dela, podemos encontrar a força para enfrentar qualquer adversidade e testemunhar os milagres que ela pode operar em nossas vidas. Este vídeo não é apenas uma jornada pelas Escrituras ou por testemunhos impactantes. É um convite para redescobrir o milagre da oração no seu dia a dia. E lembre-se, se você deseja continuar explorando e aprofundando essas reflexões, inscreva-se no canal. Aqui você encontrará mais conteúdos que vão te ajudar a fortalecer sua fé e sua conexão com Deus. Número 1. A importância da oração íntima e pessoal, segundo Mateus, capítulo 6. Naqueles momentos de solidão, quando fechamos a porta do mundo e nos mergulhamos na intimidade do nosso quarto, descobrimos um espaço sagrado. Esse ato tão simples e tão profundo é onde realmente começamos a entender a essência da oração íntima. Aqui, longe do barulho e das distrações diárias, encontramos um silêncio que nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. E é que, ao nos afastarmos do mundo, não apenas criamos um espaço físico para nós mesmos, mas também um refúgio espiritual, onde nossas conversas com Deus se tornam mais pessoais, mais honestas. E é nessa honestidade que reside o verdadeiro valor da oração íntima. Não se trata apenas de falar com Deus, mas de abrir o nosso coração sem reservas. Aqui, na privacidade, podemos expressar nossas emoções mais verdadeiras, nossas dúvidas mais profundas e nossas maiores esperanças. É um diálogo sem máscaras, onde a autenticidade substitui qualquer formalismo. Nesses momentos, a oração se transforma em uma ponte que conecta o mais profundo do nosso ser com o amor infinito de Deus. Mas a oração íntima não nos transforma apenas por dentro, ela também tem um impacto profundo em nossa vida pública. Quando cultivamos uma relação pessoal e constante com Deus, começamos a refletir seu amor e sua paz em nossas ações do dia a dia. Essa mudança não passa despercebida. As pessoas ao nosso redor podem notar a diferença em nosso comportamento, na maneira como lidamos com os conflitos e em nossa postura diante dos desafios. E assim, sem palavras, nossa vida se transforma em um testemunho do poder transformador da oração. Além disso, neste mundo moderno hiperconectado, encontrar esses momentos de silêncio pode parecer um desafio, mas mesmo aqui, a oração íntima encontra seu lugar. Podemos usar a tecnologia a nosso favor, com aplicativos que nos ajudam a programar tempos de oração ou nos oferecem leituras e devocionais que enriquecem nosso tempo com Deus. Assim, cada pequeno canto do nosso dia pode se tornar um espaço para nos reconectar, fortalecer nossa fé e cultivar aquela paz que só vem de saber que, não importa quão ocupado esteja o dia, sempre haverá um momento para estar com Deus. Número 2. A qualidade e a sinceridade na oração segundo Mateus.
Quando nos aproximamos da oração, muitas vezes nos perdemos na repetição de palavras, acreditando que quanto mais dissermos, mais seremos ouvidos. No entanto, Jesus nos ensina o contrário. Ele nos alerta sobre as orações vazias, aquelas que repetimos sem pensar, quase como um eco que se perde ao vento. Ele nos lembra que não é a quantidade de palavras que importa, mas sim a qualidade da nossa comunicação com Deus. Nas nossas conversas com o Senhor, o que realmente tem valor é a sinceridade do coração. Não se trata de recitar um roteiro decorado, nem de preencher o silêncio com frases feitas. É um diálogo genuíno, onde expressamos nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. Essa autenticidade transforma a oração em uma ponte para uma relação mais íntima com Deus, onde cada palavra reflete nossa verdade interior. Deus já conhece nossas necessidades, mesmo antes que as mencionemos, mas isso não nos isenta de falar com Ele. O que Ele busca é a nossa confiança em sua onisciência, saber que compreendemos que Ele conhece nossa situação melhor do que qualquer um. Essa compreensão nos permite equilibrar nossos pedidos com a aceitação da sua vontade, confiando que o que Ele nos oferece é o que verdadeiramente nos convém. A essência da oração não está em tentar manipular a Deus com um bombardeio de palavras. Trata-se antes de um ato de entrega e de fé, onde reconhecemos sua soberania e aceitamos sua vontade sobre nossas vidas. Nesse ato de rendição, não apenas falamos, mas também aprendemos a escutar. A oração se torna um diálogo bidirecional, onde o silêncio tem tanto a dizer quanto as palavras. É na quietude que desenvolvemos uma sensibilidade para perceber sua direção, para sentir sua presença em cada momento do nosso dia a dia. Em um mundo tão cheio de ruídos e distrações, encontrar momentos de silêncio para orar pode parecer um desafio, mas é essencial. Isso nos ajuda a purificar nossas intenções e a simplificar nossas palavras. O uso de um diário espiritual, por exemplo, pode ser uma ferramenta maravilhosa para manter a autenticidade em nossas orações, ajudando-nos a refletir e a agradecer com sinceridade, registrando nossas conversas com Deus. Lembre-se, a oração é muito mais do que palavras. É um coração aberto, uma mente atenta e um espírito disposto a mergulhar na presença de Deus. Número 3. A oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele nos deu um modelo perfeito de como devemos nos comunicar com Deus. Essa oração não é apenas um conjunto de palavras a serem recitadas, mas um guia profundo para a nossa vida espiritual. Ela começa com Pai Nosso que estás nos céus. Dirigir-se a Deus como Pai é um convite para uma relação íntima e pessoal. Não estamos falando com um ser distante, mas com um Pai amoroso que cuida de nós e nos conhece profundamente. Esse termo Pai nos lembra que somos seus filhos, com tudo o que isso implica em termos de amor, proteção e direção. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos reconhecendo a santidade de Deus. Santificar o nome dele significa honrá-lo, reverenciá-lo e viver de um modo que reflita sua santidade em nossas vidas. No nosso dia a dia, isso se traduz em decisões e atitudes que demonstram respeito e amor por Deus e pelas pessoas. É um chamado a viver com integridade e a ser reflexo da sua luz no mundo. Venha o teu reino é uma declaração poderosa. Estamos pedindo que o reino de Deus se manifeste aqui na terra, assim como é no céu. Jesus falou sobre o reino de Deus como uma realidade presente e futura. Ao orarmos por sua vinda, nos comprometemos a trabalhar por justiça, paz e amor ao nosso redor. É uma responsabilidade que nos convida a ser agentes de transformação, levando os valores do reino para todas as áreas da nossa vida. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estamos nos submetendo à soberania de Deus.
Aceitar a vontade dele nem sempre é fácil, especialmente quando nossos desejos entram em conflito com o que sabemos que é certo. Mas ao fazer isso, encontramos uma paz profunda, confiando que estamos nas mãos de um Deus que nos ama e tem planos perfeitos para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje nos leva a confiar na provisão diária de Deus. Não se trata apenas de alimento físico, mas de todas as nossas necessidades. Ao confiar em sua provisão, aprendemos a ser gratos e a viver com contentamento, sabendo que Ele supre tudo aquilo de que realmente precisamos. O perdão é fundamental na nossa relação com Deus e com os outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nos lembra que devemos perdoar como fomos perdoados. A prática do perdão liberta o nosso coração e fortalece os nossos relacionamentos. Na nossa batalha diária, pedimos: não nos deixes cair em tentação. A tentação é uma realidade constante, mas com a ajuda de Deus podemos resistir. Isso nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que sempre podemos recorrer a Ele em busca de força. Por fim, livra-nos do mal é um clamor por proteção contra o maligno. Reconhecemos a presença do mal no mundo, mas também afirmamos a superioridade e o poder de Deus para vencê-lo. Confiamos em sua proteção e em sua direção para nos mantermos firmes na fé. A oração do Pai Nosso é uma ferramenta poderosa para o nosso dia a dia. Ela nos conecta profundamente com Deus e nos guia na nossa jornada espiritual. Que cada palavra dessa oração transforme a sua vida e te aproxime ainda mais do nosso Pai Celestial. Número 4. Mateus, capítulo 7. A promessa de Jesus sobre a eficácia da oração e a busca por Deus. Quando Jesus nos diz: peçam e lhes será dado, Ele está nos fazendo uma promessa direta, uma garantia de que nossas orações são ouvidas. Essa afirmação nos assegura que Deus está sempre disposto a atender aos nossos pedidos. Não importa se são grandes ou pequenos, Deus está atento a cada uma de nossas necessidades. Essa promessa desperta em nós uma confiança profunda na bondade e generosidade de Deus, que deseja o melhor para seus filhos. Ele nos convida a nos aproximarmos dele com sinceridade e fé, sabendo que cada oração verdadeira tem o poder de tocar o coração de Deus e trazer esperança. Busquem e encontrarão é um chamado à ação, uma busca ativa pela presença de Deus em nossas vidas. Não se trata apenas de esperar passivamente, mas de nos engajarmos em uma busca constante e profunda pela vontade dele. Essa busca nos leva a conhecer mais profundamente o coração de Deus e a compreender melhor seus planos para a nossa vida. Implica um compromisso contínuo de aprofundar nosso relacionamento com Deus, por meio do estudo das Escrituras, da oração constante e da comunhão com outros crentes. A perseverança nessa jornada espiritual é essencial, pois nos ajuda a crescer e a permanecer firmes na fé. Quando Jesus diz: batam e a porta será aberta, Ele nos assegura que sempre teremos acesso a Deus e às oportunidades espirituais que Ele nos oferece. Essa promessa nos garante que Deus responde àqueles que se aproximam dele com humildade. As portas que se abrem podem se manifestar em forma de crescimento espiritual, revelações profundas e bênçãos divinas. Confiar na direção e provisão de Deus nos permite enfrentar qualquer circunstância com fé e coragem. Isso nos encoraja a recorrer a Deus em todas as situações, sabendo que Ele está sempre pronto para ouvir e responder. A persistência na vida espiritual é essencial para mantermos um relacionamento sólido com Deus. Às vezes, as respostas às nossas orações não são imediatas ou não vêm da forma que esperamos. Contudo, isso não deve nos desanimar. A constância na oração e na busca por Deus é fundamental. Devemos confiar no tempo e na vontade de Deus, sabendo que seus planos
são sempre perfeitos. Manter a fé na fidelidade de Deus nos ajuda a vencer os momentos de dúvida e a fortalecer nossa confiança nele. A reciprocidade no nosso relacionamento com Deus é fundamental. Nossa atitude de pedir, buscar e bater é correspondida por Deus de maneira ativa. Ele deseja uma participação viva da nossa parte, convidando-nos a fazer parte da sua obra e a colaborar com Ele em nossa jornada espiritual. Essa visão de colaboração destaca a importância da nossa iniciativa e compromisso, criando uma dinâmica de crescimento mútuo e profundo. Por fim, Mateus capítulo 7 traz aplicações práticas que podemos incorporar em nosso dia a dia. Estabelecer uma rotina de oração e estudo bíblico, manter um diário de pedidos e respostas e participar de uma comunidade de fé são passos que fortalecem nosso relacionamento com Deus. Praticar a gratidão, desenvolver a paciência e buscar oportunidades de serviço são maneiras de viver esse ensinamento diariamente. Cultivar uma atitude de abertura à direção divina nos permite ver a mão de Deus em cada decisão e circunstância, guiando-nos sempre para a sua vontade perfeita. Número 5. O poder da oração em comunidade e o acordo na intercessão, segundo Mateus 18. Quando Jesus nos fala em Mateus, capítulo 18, sobre o poder da oração em comunidade, ele nos revela a importância da unidade na oração. Imagine duas pessoas orando juntas com o mesmo propósito, e você verá como a força de suas súplicas se multiplica. Jesus enfatiza que a oração em comunidade tem um impacto significativo. É um lembrete de que, quando nos unimos em oração, o acordo entre os crentes potencializa a sua eficácia. É como se nossas vozes se fundissem em uma só, forte e clara, chegando ao trono de Deus com intensidade renovada. Deus promete responder às orações feitas em unidade. Esse compromisso reflete não apenas sua soberania, mas também sua generosidade. Quando duas ou mais pessoas concordam na terra sobre qualquer coisa que pedirem, nosso Pai que está nos céus fará por elas. Essa promessa sublinha que a resposta divina está, sim, ligada ao acordo entre os crentes. É como se Deus estivesse nos dizendo que valoriza profundamente a harmonia e o consenso em nossas orações. Essa promessa nos convida a orar juntos, sabendo que existe um poder especial na oração compartilhada. Para que nossas orações sejam eficazes, elas devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Isso exige discernimento espiritual, sempre buscando a direção do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Ao orar, é essencial que nossos pedidos estejam em harmonia com os propósitos divinos. Isso não apenas assegura que estamos pedindo de maneira correta, mas também nos ajuda a crescer espiritualmente, compreendendo melhor os desejos de Deus para nossas vidas. A comunidade de fé se torna, assim, um canal para a obra de Deus. Quando os crentes se unem em oração, tornam-se um meio pelo qual Deus age. Ele responde às necessidades, aos desejos e às preocupações apresentadas em unidade. Esse processo destaca a interdependência na vida de fé. Não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Apoiamos uns aos outros, fortalecidos pela oração em conjunto. A promessa de qualquer coisa que pedirem nos mostra a amplitude dos pedidos que podemos apresentar a Deus. Desde as necessidades mais básicas até os desejos mais profundos, podemos confiar plenamente na provisão divina. A fé desempenha um papel crucial aqui. Ao apresentar nossos pedidos, devemos fazê-lo com total confiança de que Deus nos ouve e responderá conforme sua vontade. A oração em comunidade também atua como uma ponte entre o céu e a terra. Quando oramos juntos, conectamos nossa realidade terrena com a celestial. Essa sinergia espiritual transforma situações humanas através do poder divino. É uma experiência poderosa saber que nossas orações
podem gerar mudanças reais aqui e agora, graças à intervenção de Deus. Para incentivar a oração em acordo, há estratégias práticas que podemos adotar. Estabelecer grupos de oração regulares em nossa comunidade de fé fortalece a unidade. Usar a tecnologia para conectar crentes em oração à distância nos ajuda a superar barreiras geográficas. Desenvolver uma lista de oração comunitária foca nossos pedidos. Organizar eventos especiais de oração congregacional une ainda mais a comunidade. E implementar um sistema de companheiros de oração fortalece os laços e cria um apoio constante entre os irmãos na fé. Assim, por meio da oração em comunidade, não apenas fortalecemos nosso relacionamento com Deus, mas também construímos uma rede de apoio e fé que tem o poder de transformar vidas e circunstâncias. Número 6. A fé e a oração eficaz segundo Mateus 21. A fé é o catalisador que ativa a resposta de Deus às nossas orações. Sem uma fé genuína, nossos pedidos carecem da confiança necessária para serem eficazes. Não se trata apenas de acreditar que vamos receber algo, mas de confiar plenamente na sabedoria e no amor de Deus. Jesus nos ensinou que, se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos dizer a um monte que se lance ao mar, e assim acontecerá. Esse nível de fé não serve apenas para receber bênçãos, mas para confiarmos que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. A promessa de Jesus sobre a oração eficaz se fundamenta no caráter de Deus. Nosso Pai Celestial é amoroso e fiel e se alegra em ouvir e responder às orações de seus filhos. Sabemos que Deus sempre responde nossas orações de acordo com sua vontade e sua bondade. Essa confiança em sua natureza nos dá a segurança de que, ainda que a resposta não seja a que esperamos, ela sempre será para o nosso bem. Para que nossas orações sejam eficazes, precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Isso implica buscar a glória de Deus e o seu propósito em todas as coisas. A fé nos conduz a confiar no plano soberano de Deus, mesmo quando não o entendemos completamente. Aprender a orar conforme a vontade de Deus é um processo que exige discernimento espiritual. Devemos buscar a direção do Espírito Santo e meditar na palavra de Deus, para que nossos pedidos estejam em harmonia com seus propósitos divinos. O crescimento na fé é um processo contínuo. Manter uma fé firme pode ser desafiador, especialmente em tempos de provação e dificuldade. No entanto, essas provações são oportunidades para fortalecer nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. À medida que caminhamos com Ele, aprendemos a confiar mais plenamente em sua fidelidade e a enxergar suas respostas como parte de um plano maior. A persistência na oração é essencial. Jesus nos ensinou a orar sem cessar, fortalecendo tanto nossa fé quanto nosso vínculo com Deus. A perseverança na oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus ao longo do tempo e nos encoraja a não desistir, mesmo quando as respostas parecem demoradas. A comunidade de fé também desempenha um papel importante no fortalecimento da nossa fé. Orar em conjunto e compartilhar testemunhos de orações respondidas nos inspira e nos lembra do poder de Deus. O apoio e o encorajamento de outros crentes podem ser um sustento precioso em momentos de dúvida. A fé verdadeira se manifesta em ações concretas. Não podemos simplesmente orar sem estarmos dispostos a agir segundo a vontade de Deus. Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta. Nossas orações devem vir acompanhadas de um compromisso de viver conforme a vontade divina, refletindo nossa fé em nossas atitudes diárias. O discernimento na oração é essencial. É importante aprender a diferenciar entre nossos desejos pessoais e a vontade de Deus. O Espírito Santo nos guia na oração, alinhando nossos pedidos ao coração de Deus.
Meditar na palavra de Deus nos ajuda a desenvolver um discernimento mais apurado, garantindo que nossas súplicas estejam sintonizadas com seus propósitos eternos. Por fim, a fé é tanto um dom de Deus quanto uma responsabilidade nossa. Deus nos concede graça e evidências para crer, mas cabe a nós escolher confiar. Podemos pedir a Deus que aumente nossa fé, reconhecendo nossa total dependência dele. A aplicação prática da fé no dia a dia implica exercitá-la nas decisões cotidianas, praticar a gratidão e reconhecer as respostas às orações. Também envolve participar de desafios de fé que fortalecem nossa confiança em Deus. Ao fazer isso, crescemos espiritualmente e vivemos de uma forma que honra e glorifica o nosso Pai Celestial. Número 7. Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, segundo Mateus capítulo 6, 33, é um chamado para colocar Deus e seus princípios no centro das nossas vidas. O reino de Deus representa seu governo e sua vontade na terra. Não se trata apenas de um lugar, mas de um modo de viver que reflete seus valores. Alinhar nossas vidas com os princípios do reino significa viver de tal maneira que cada decisão e ação seja guiada pelos valores do amor, da justiça e da misericórdia. Na vida cotidiana, isso pode significar priorizar o tempo para a oração e a leitura da Bíblia, participar ativamente da comunidade de fé e buscar maneiras de servir aos outros com amor. A justiça de Deus é outro componente essencial. Diferente da justiça humana, que muitas vezes se baseia na retribuição, a justiça divina se fundamenta na retidão e na misericórdia. Cultivar um caráter justo, segundo os padrões de Deus, implica viver com integridade, ser honestos e tratar os outros com respeito e compaixão. Ao buscarmos a justiça de Deus, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também impactamos positivamente nossos relacionamentos e a sociedade como um todo. A promessa de Jesus, "E todas essas coisas vos serão acrescentadas", nos assegura que, ao colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele proverá para nossas necessidades. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis com nossos recursos, mas que devemos confiar na provisão divina enquanto fazemos a nossa parte. Há incontáveis testemunhos de pessoas que experimentaram a provisão de Deus ao priorizar seu reino, desde necessidades materiais até bênçãos espirituais. Confiar nessa provisão também nos ajuda a reduzir a ansiedade e o materialismo, lembrando-nos de que Deus conhece nossas necessidades e é fiel para supri-las. Contrastar esse ensinamento com as preocupações do mundo é revelador. Jesus nos chama a não nos preocuparmos com o que vamos comer, beber ou vestir. Essas preocupações materiais podem dominar nossos pensamentos, mas focar no reino de Deus muda nossa perspectiva. Ao priorizar o eterno sobre o passageiro, encontramos uma paz que transcende as circunstâncias imediatas. Estratégias como a oração constante, a meditação na palavra e a comunhão com a comunidade de fé nos ajudam a combater a ansiedade e manter os olhos no eterno. Quando aplicamos esse princípio na tomada de decisões, nossa vida ganha nova direção. Avaliar cada oportunidade à luz do reino significa considerar como nossas escolhas afetam nosso relacionamento com Deus e nosso testemunho diante dos outros. Decisões difíceis, como mudanças de carreira ou de cidade, podem ser guiadas pelo desejo de honrar a Deus e avançar seu reino. Ferramentas como a oração, o aconselhamento de mentores espirituais e o estudo das Escrituras são essenciais para discernir a vontade de Deus em situações complexas. Desenvolver uma visão eterna nos ajuda a valorizar o que realmente importa. Essa perspectiva influencia nossos objetivos, ambições e estilo de vida,
levando-nos a investir naquilo que tem um impacto duradouro. Práticas espirituais como a adoração, o serviço e a comunhão com outros crentes nos mantêm focados no reino de Deus. A comunidade de fé tem um papel vital em reforçar essa visão, proporcionando apoio e encorajamento mútuo. A busca pelo reino de Deus também transforma nosso caráter e transforma a sociedade. Quando os crentes priorizam o reino em suas vidas, o impacto coletivo pode ser profundo. Há inúmeros exemplos históricos de movimentos sociais inspirados por esse princípio, desde a abolição da escravidão até a luta pelos direitos civis. No contexto atual, aplicar o ensino de Mateus, capítulo 6, pode nos levar a enfrentar problemas sociais com um coração justo e compassivo. Por fim, é crucial encontrar equilíbrio entre o espiritual e o prático. Buscar o reino não significa abandonar nossas responsabilidades diárias, mas integrá-las à nossa vida espiritual. Podemos santificar nossas atividades cotidianas ao vê-las como oportunidades para servir a Deus. Pessoas que conseguiram esse equilíbrio mostram que é possível viver no mundo sem perder de vista o reino de Deus, fazendo de cada momento uma oferta de adoração. Número 8. O ensinamento de Jesus sobre a oração em Lucas 11. Em Lucas, capítulo 11, vemos Jesus orando em um lugar específico e reservado, quando um de seus discípulos se aproxima com um pedido sincero: Senhor, ensina-nos a orar. Esse pedido é revelador. Mostra o desejo dos discípulos de aprofundar sua vida espiritual, reconhecendo que a oração é uma ferramenta poderosa para se conectar com Deus. Eles viam em Jesus um exemplo vivo de uma vida de oração eficaz e ansiavam aprender com ele. Essa cena também nos remete ao ensinamento de João Batista aos seus discípulos, destacando a importância da oração na formação espiritual. Jesus, como sempre, não ensina apenas com palavras, mas com seu exemplo constante. A oração era parte integral da sua vida, uma demonstração de dependência e comunhão contínua com o Pai. Em momentos decisivos do seu ministério, como antes de escolher os apóstolos ou no jardim do Getsêmani, vemos Jesus profundamente entregue à oração. Essa prática não apenas fortalecia seu espírito, mas também impactava profundamente seus discípulos, que viam nele um modelo a ser seguido. Sua vida de oração era uma lição por si só, mostrando-nos que a verdadeira força e direção vem de um relacionamento contínuo e íntimo com Deus. Os discípulos reconhecem a importância e o poder da oração ao observarem o exemplo de Jesus. Eles desejam aprofundar seu relacionamento com Deus e buscam crescimento espiritual. Para eles, a oração não era uma simples rotina, mas um meio de conhecer melhor a Deus e compreender sua vontade. Esse desejo de aprender a orar é uma busca por transformação, por se tornarem pessoas mais alinhadas com os propósitos divinos. Em resposta a esse pedido, Jesus lhes entrega o Pai Nosso. Uma oração que não é apenas um modelo, mas uma revelação da natureza íntima do nosso relacionamento com Deus. Ao dizer Pai Nosso, Jesus nos ensina a nos aproximar de Deus com a confiança e o amor de um filho para com seu Pai. A oração enfatiza a reverência a Deus, nossa dependência da sua provisão diária e nossa necessidade de perdão e proteção. Cada frase do Pai Nosso nos guia a reconhecer a soberania de Deus e nossa posição como seus filhos amados. A oração do Pai Nosso contém elementos-chave que devemos incorporar às nossas próprias orações. Reconhecer Deus como nosso Pai Celestial nos lembra do seu amor e cuidado constante. Buscar sua vontade em nossas vidas nos alinha com seus planos perfeitos. Pedir por provisão diária, perdão e proteção nos ensina a depender de Deus em todas as áreas da nossa existência. Essas petições cobrem nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais, revelando a amplitude da graça de Deus.
Mais do que um modelo de oração, o Pai Nosso nos transforma interiormente. Ajuda-nos a desenvolver uma mentalidade centrada em Deus, cultivando humildade e gratidão. Fortalece nossa fé e confiança nele, lembrando-nos de que podemos nos aproximar do nosso Pai Celestial com todas as nossas necessidades e preocupações. Essa oração não apenas nos conecta com Deus, ela também nos molda à sua imagem. Para aplicar o ensinamento de Jesus sobre a oração, é útil estabelecer um tempo e um lugar fixo para a oração pessoal. Ter um cantinho de oração em casa ou usar lembretes para manter a constância pode ser muito eficaz. Incorporar os elementos do Pai Nosso na vida diária, como começar cada dia reconhecendo a soberania de Deus e praticar o perdão ativo com os outros, reforça nosso relacionamento com Ele. Além disso, usar a oração como ferramenta de discipulado e mentoria, organizando grupos de oração na comunidade de fé e ensinando novos convertidos a orar, nos ajuda a crescer juntos na fé. Número 9. O ensinamento de Jesus sobre a oração em Lucas. Em Lucas, capítulo 11, vemos Jesus orando em um lugar específico e reservado, quando um dos seus discípulos se aproxima com um pedido sincero: Senhor, ensina-nos a orar. Esse pedido é revelador. Demonstra o desejo dos discípulos de aprofundar sua vida espiritual, reconhecendo que a oração é uma ferramenta poderosa para se conectar com Deus. Eles enxergavam em Jesus um exemplo vivo de uma vida de oração eficaz e ansiavam aprender com ele. Essa cena também nos lembra do ensinamento de João Batista aos seus discípulos, reforçando a importância da oração na formação espiritual. Jesus, como sempre, não ensinava apenas com palavras, mas com seu exemplo constante. A oração era uma parte integral de sua vida, uma demonstração de dependência e comunhão contínua com o Pai. Em momentos cruciais do seu ministério, como antes de escolher os apóstolos ou no jardim do Getsêmani, vemos Jesus profundamente imerso em oração. Essa prática não apenas fortalecia seu espírito, mas também impactava profundamente seus discípulos, que viam nele um modelo a seguir. Sua vida de oração era uma lição por si só, mostrando-nos que a verdadeira força e direção vem de um relacionamento contínuo e íntimo com Deus. Os discípulos reconhecem a importância e o poder da oração através do exemplo de Jesus. Desejam aprofundar seu relacionamento com Deus e buscam crescimento espiritual. Para eles, a oração não é apenas uma rotina, mas um meio de conhecer mais a Deus e entender sua vontade. Esse desejo de aprender a orar revela uma busca por transformação, por se tornarem pessoas mais alinhadas com os propósitos divinos. Em resposta a esse pedido, Jesus lhes ensina o Pai Nosso, uma oração que não é apenas um modelo, mas uma revelação da natureza íntima do nosso relacionamento com Deus. Ao dizer Pai Nosso, Jesus nos ensina a nos aproximar de Deus com a confiança e o amor de um filho para com seu Pai. A oração enfatiza a reverência a Deus, nossa dependência da sua provisão diária e nossa necessidade de perdão e proteção. Cada frase do Pai Nosso nos guia a reconhecer a soberania de Deus e nossa posição como seus filhos amados. A oração do Pai Nosso possui elementos-chave que devemos incorporar em nossas próprias orações. Reconhecer Deus como nosso Pai Celestial nos lembra do seu amor e cuidado constantes. Buscar sua vontade em nossas vidas nos alinha com seus planos perfeitos. Pedir por provisão diária, perdão e proteção nos ensina a depender de Deus em todas as áreas da vida. Essas petições abrangem nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais, mostrando a amplitude da graça de Deus. Mais do que um modelo de oração, o Pai Nosso nos transforma pessoalmente. Ajuda-nos a desenvolver uma mentalidade centrada em Deus, cultivando humildade e gratidão.
Fortalece nossa fé e confiança nele, lembrando-nos de que podemos nos aproximar do nosso Pai Celestial com todas as nossas necessidades e preocupações. Essa oração não apenas nos conecta com Deus, ela também nos molda à sua imagem. Para aplicar o ensinamento de Jesus sobre a oração, é útil estabelecer um tempo e um local fixo para a oração pessoal. Ter um cantinho de oração em casa ou utilizar lembretes para manter a consistência pode ser muito eficaz. Incorporar os elementos do Pai Nosso na vida diária, como começar cada dia reconhecendo a soberania de Deus e praticar o perdão ativo com os outros, fortalece nosso relacionamento com Ele. Além disso, utilizar a oração como ferramenta de discipulado e mentoria, organizando grupos de oração na comunidade de fé e ensinando novos convertidos a orar, nos ajuda a crescer juntos na fé. Número 10. A importância da persistência na oração, segundo Lucas 18. Em Lucas capítulo 18, Jesus nos ensina sobre a importância da persistência na oração por meio da parábola do juiz injusto e da viúva persistente. Imagine essa viúva, uma mulher sem poder nem influência, que vai repetidamente até um juiz insensível em busca de justiça. Sua persistência acaba vencendo a indiferença do juiz, que decide agir em favor dela apenas para que ela não o canse com suas constantes súplicas. Essa história não destaca apenas a determinação da viúva, mas também nos convida a refletir sobre a justiça de Deus, que é infinitamente mais justo e compassivo do que o juiz da parábola. Jesus utiliza essa parábola para nos exortar a orar sempre e nunca desanimar. A oração deve ser uma parte constante da nossa vida, um hábito diário que nutre nosso relacionamento com Deus. Em todas as circunstâncias, seja em tempos de alegria ou dificuldade, a oração nos conecta com nosso Pai Celestial e fortalece nosso espírito. O próprio Jesus nos dá o exemplo de uma vida de oração constante, retirando-se para lugares solitários para orar e buscar a direção de Deus. No entanto, às vezes podemos nos sentir desanimados em nossa vida de oração, especialmente quando as respostas parecem demorar. É fácil perder a esperança e parar de orar. Mas Jesus nos adverte contra esse desânimo. Ele nos chama a perseverar, confiando na fidelidade de Deus para responder no tempo certo. Lembremos que Deus sempre ouve nossas orações e responde de acordo com sua vontade, mesmo que as respostas não sejam imediatas ou não coincidam com nossas expectativas. A persistência na oração também é uma manifestação da nossa fé. Ao continuar orando, demonstramos nossa confiança em Deus e em sua capacidade de agir em nossas vidas. À medida que oramos com constância, nossa fé se fortalece e podemos ver como Deus responde às nossas súplicas, o que nos encoraja a continuar confiando nele. A oração persistente nos traz muitos benefícios. Ela nos ajuda a desenvolver paciência. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I try to hold you closer while
while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to. E perseverança, virtudes essenciais na vida cristã. Também aprofunda nosso relacionamento com Deus, permitindo-nos alinhar melhor nosso coração à sua vontade. Por meio da oração, nossos desejos e prioridades são moldados para refletir os propósitos divinos, o que transforma profundamente a nossa vida. Para aplicar esse ensinamento de Jesus, podemos estabelecer rotinas diárias de oração, criando um momento e um espaço dedicados exclusivamente para conversar com Deus. Utilizar um diário de oração para registrar nossos pedidos e as respostas recebidas também pode ser muito útil, pois nos permite ver a fidelidade de Deus ao longo do tempo. Além disso, participar de grupos de oração nos oferece apoio mútuo e fortalece nossa fé coletiva. A oração persistente também tem um poder transformador em nossa vida pessoal. Por meio da comunicação constante com Deus, nossa perspectiva muda. Desenvolvemos uma mentalidade de gratidão e dependência dele. Crescemos em caráter e nas virtudes cristãs. A Bíblia nos dá exemplos poderosos de oração persistente. Ana orou fervorosamente por um filho, e Deus respondeu dando-lhe Samuel. Abraão intercedeu persistentemente por Sodoma, demonstrando sua confiança na justiça e misericórdia de Deus. Daniel, mesmo diante de ameaças, continuou orando 3 vezes ao dia durante o cativeiro. E Paulo, embora não tenha recebido a resposta que esperava quanto ao espinho na carne, encontrou graça e força na resposta de Deus. Número 11. João 14. O poder da oração em nome de Jesus. Em João capítulo 14, Jesus nos faz uma promessa extraordinária. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa promessa destaca a autoridade e o poder que existem no nome de Jesus. Ao orarmos em seu nome, não estamos apenas utilizando uma fórmula mágica. Estamos invocando a própria autoridade de Cristo, que tem domínio sobre todas as coisas. A resposta às nossas orações tem um propósito maior: glorificar o Pai através do Filho. Orar em nome de Jesus significa muito mais do que simplesmente adicionar em nome de Jesus ao final da oração. Significa que nossas petições devem estar alinhadas com a vontade e os propósitos de Deus. Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então nossas orações serão respondidas. Isso requer um relacionamento íntimo com Jesus, cultivado por meio da oração, do estudo da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Quando estamos próximos de Jesus, nossas orações refletem seu coração e seus desejos. A glorificação do Pai é o objetivo final da oração. Quando Deus responde às nossas petições, Ele revela seu poder e sua bondade, fortalecendo nosso relacionamento com Ele.
Essas respostas são demonstrações da fidelidade de Deus às suas promessas e manifestam seu caráter ao mundo. Cada oração respondida é um testemunho da grandeza de Deus e uma oportunidade para que outros vejam seu amor e seu poder em ação. A relação entre oração e comunhão com Jesus é essencial. Jesus promete responder às nossas orações, mas essa promessa está conectada à nossa intimidade com Ele. Ao permanecermos em constante comunicação com Jesus e nos alinharmos com a sua vontade, aprendemos a orar de forma mais eficaz em seu nome. Esse relacionamento próximo nos permite discernir seus desejos e orar com confiança, sabendo que nossas petições estão de acordo com o seu propósito. A fé tem um papel fundamental na oração. Jesus nos desafia a crer em suas promessas e a confiar em seu poder e fidelidade para cumpri-las. Sem fé, nossas orações não têm a força necessária para tocar o coração de Deus. Mas quando oramos com fé, ativamos a resposta divina e vemos Deus agir poderosamente em nossas vidas. A prática de orar em nome de Jesus também tem um poder transformador. Ela nos ajuda a alinhar nossas prioridades com as do reino de Deus e promove um espírito de dependência e humildade. Além disso, tem um impacto positivo na comunidade de fé e na sociedade como um todo. Quando oramos juntos em nome de Jesus, fortalecemos nossa fé coletiva e vemos transformações significativas ao nosso redor. Para aplicar esse ensinamento, é útil usar um filtro de discernimento antes de orar, perguntando-nos: esta petição glorifica a Deus? Está alinhada com sua vontade? Praticar a oração intercessora pelos outros, focando em suas necessidades espirituais, também é essencial. Manter um diário de oração para registrar pedidos e respostas alimenta a gratidão e nos permite ver a fidelidade de Deus em ação. Organizar grupos de oração na igreja ou na comunidade fortalece a fé coletiva e cria um espírito de unidade. Por fim, implementar tempos de silêncio e escuta durante a oração nos ajuda a discernir melhor a vontade de Deus e ouvir sua direção com mais clareza. Neste estudo sobre o poder da oração em nome de Jesus, segundo João, exploramos várias facetas importantes, desde a promessa de Jesus de responder aos nossos pedidos feitos em seu nome, até a necessidade de alinhar nossas orações com a vontade de Deus. Vimos que a oração eficaz requer um relacionamento íntimo com Cristo. Orar em nome de Jesus não é apenas uma fórmula, mas um estilo de vida. Uma forma de viver que busca glorificar o Pai e refletir o caráter de Jesus em nossas atitudes. Aprendemos que a fé é fundamental para liberar o poder de Deus em nossas orações e que manter uma vida de oração constante nos transforma, tanto no nível pessoal quanto comunitário. Aplicar esses ensinamentos de forma prática, como manter um diário de oração, organizar grupos de oração e usar um filtro de discernimento, nos ajuda a fortalecer a fé e a enxergar a mão de Deus em ação. Agora, se você chegou até o final deste vídeo, parabéns! Comente: eu oro em nome de Jesus, e compartilhe um pedido de oração para que possamos orar juntos como comunidade. Lembre-se, quando oramos em seu nome, confiamos em seu poder para responder. Até a próxima, e que Deus te abençoe abundantemente.